Fala, meus amores, boa noite. Mais uma aulinha do 30. Aula de encerramento do livro de junho. Semana que vem é recesso. Descansem. Quem acumulou conteúdo, dê conta. A gente volta em julho, tá? Só adiantando para vocês o que eu coloquei no grupo. A gente vai encerrar hoje com um tema novo. Temos estrutura para fazer ainda do livro. Como eu comentei no grupo também, a gente tem oficina de estrutura para repertório, oficina de gramática com vírgula e o tema da semana que é extra. Coloquei lá no grupo o PDF, já baixa logo. Por enquanto não tem na plataforma ainda, acho que eu vou deixar só no grupo mesmo, que agiliza. E é isso, vamos começar com a oficina de estrutura com repertório. Depois a gente faz a análise do tema. Teminha gostoso, bem atual, bem na vibezinha do que a gente já debateu em outras aulas sobre consumo. Então acho que vale muito a pena você não pular esse tema. Super atual sobre economia, sociedade, consumo, envolve educação financeira, enfim, é um tema gigantesco, belíssimo, que eu gostaria muito que todo mundo fizesse. Até porque é uma aposta. Eu vou levar esse tema sim para a live do 1000, que é a live de encerramento de todo o ciclo, 2 dias antes da prova do Enem. Sim, live do 1000, para quem não conhece, são 4 horas de aula, no mínimo, para debater temas que são as minhas apostas de 2026. Para esse ano, acho que eu vou levar uns 5 temas. Ano passado eu levei 2 apenas. A gente acertou infância. Eu não falei sobre envelhecimento, mas a gente acertou o PPL, que era sobre infância, que era a minha primeira aposta. Infelizmente, eu não levei para a live do 1000 o tema sobre envelhecimento, mas nas aulas do 30 linhas a gente debateu umas 4 ou 5 vezes sobre idosos, então a gente estava seguro demais. Mas a live do 1000 é legal porque tem uma vibe aula barra entretenimento, então não é só somente a aula, é uma vibezinha para a gente se encontrar 2 dias antes da prova e fazer aquela revisãozinha top para a gente ir tranquilo e bem confiante para a prova. Não, a gente não vai fazer exatamente a vibe do Redaflow, beleza, Maísa? Porque a gente tem muita estrutura para fazer, beleza? Aí, quando a gente voltar do recesso em julho, a gente faz um Redaflow bem massa, naquele nívelzinho que a gente fez antes, tá? Tema novo, tema inédito. Sempre quando eu fizer o Redaflow, eu vou entregar um tema inédito. Pode ser que a frase do tema não seja inédita, mas a coletânea eu vou tentar sempre fazer bem atualizada, bem a vibezinha 2026, tá bom? Foi massa aquela atividade, não foi? O Redaflow que a gente fez dentro da aula foi muito massa. Eu gostei demais. Tá, vamos lá então. O começo da aula de hoje vai ser sobre repertórios. Qual é o lance? A gente tem 2 repertórios para estudar hoje. O repertório um é com Oswald de Andrade, poema, o poema Erro de Português. E o segundo repertório é com Byung-Chul Han, famosinho da internet, com Sociedade do Cansaço. Qual é o desafio hoje? A gente vai ter que encaixar, primeiro, estudar, beleza? Entender muito bem o que cada repertório diz, com base no que ele diz, a gente tem que encaixar dentro desse texto que já existe. E aí tem um agravante, que eu chamo de agravante. A gente tem que encaixar o repertório no lugar especificamente que eu destinei para ele. Então, no caso do repertório com poesia, Oswald de Andrade, a gente vai ter que encaixar o repertório no começo do parágrafo. Já para Byung-Chul Han, a gente vai encaixar o repertório depois do tópico frasal. Então, vai ter o tópico frasal, que começa no desenvolvimento 2, ó. Desenvolvimento 2. E depois do tópico frasal é que você insere o repertório aqui. Então vai ter que ter um ajuste, por isso que eu estou chamando de oficina de estrutura, entendeu? Porque vai ter que ter um ajuste não só de conteúdo, tu tem que entender muito bem o repertório, tem que interpretar muito bem o repertório, mas também adequar a linguagem, a sintaxe e a coesão num texto que já existe, que não é seu. Bruninho, por que um texto que não é meu? Por que você não propôs, então, que a gente escrevesse sobre esse texto e depois fizesse uma atividade em cima disso? Porque se você não tem o costume de fazer isso, provavelmente você não faria.
Então eu coloco o texto de outra pessoa, de outro candidato, para você se adequar e se adaptar a esse modelo de parágrafo. Quem já faz desse jeito que eu estou pedindo aqui, principalmente na posição exatamente que eu estou pedindo, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. E a gente vai ajustar apenas o conteúdo e talvez uma palavra ou outra. Mas quem ainda não faz desse jeito que eu indiquei aqui, aí realmente a aula vai ser totalmente nova, totalmente completa para você. Fechado? O que que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que, como a gente não tem tanta destreza e tanta intimidade com repertórios de poesia, eu vou recomendar que a gente comece junto, tá? O poema, então, a gente faz junto, e o Byung-Chul Han, como é teórico, e a gente tem mais intimidade com teoria, aí a gente segue normal, do jeito que vocês já conhecem, e a gente adapta apenas na hora de gabaritar, entre aspas, gabaritar, beleza? Deixa eu só pegar aqui para agilizar o modelo que eu criei para ganhar tempo. Então, vamos lá. Posso começar, meus amores? Agora, realmente, a atividade, posso começar? Quem está aí ao vivo, manda um boa noite, hashtag vem mil, vem do seu jeitinho, tá? Bora. Repertório um, erro de português. O título é erro de português, então vou dizer de novo, tá? Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. São 6 versos, é um poema modernista. E eu vou destacar aqui para vocês o que para mim chama atenção nesse repertório e que provavelmente eu usaria. Vestir e despir, que são esses opostos, e duas figuras, o índio e o português. Tranquilo? Existe um contexto que vale a pena marcar também. O contexto que vale a pena marcar é essa chegada dos portugueses. Então, vou trabalhar com a chegada dos portugueses, contexto histórico, e dois fatos. O fato A é a ideia de vestir o índio, e é uma imagem interessante, porque a gente sempre tem essa imagem do índio despido, e aí ele vai e sugere que os portugueses vestiram ele. E o fato B é despir o português, que a imagem natural seria ver o português vestido. Esse poema é modernista e é interessante porque é muito famoso na prova do Enem, o modernismo, né? Enquanto escola literária. Então você favorece a prova, coloca um repertório que o Enem gosta e constrói a tua introdução com ele. Esse desenvolvimento é sobre o tema da valorização dos povos tradicionais, um tema de 2022. Foi 2022? Foi, 2022. E a gente vai ter que encaixar no começo. Existem duas opções quando você faz assim, o uso de poema ou música no começo do parágrafo. Você pode colocar os versos, então você já coloca os versos todos encaixadinhos um do lado do outro, ponto, e depois fala sobre o poema, ou você faz do jeito que eu vou propor hoje, que é você já começa a falar sobre o poema e dentro da sua sintaxe você insere trechos, versos do poema. Eu acho muito mais fluido, eu acho muito mais maduro, então eu vou fazer desse jeito. Fechado? Então bora. Em seu poema, em seu poema, erro de português, vírgula. O escritor, se eu quiser colocar modernista, eu coloco, mas eu não vou fazer isso porque eu quero ganhar espaço. Eu escrevo muito, então eu vou evitar gastar sem necessidade. O escritor Oswald de Andrade ironiza, e aí eu não escolho à toa esse verbo. Esse verbo ironizar é importante para a análise.
ele sugere que o índio despiria o português, e essa é a brincadeira, né? Essa é a ironia. Ironiza o fato de os colonizadores portugueses, eu vou pontuar português para fechar a história bem bonitinha. O fato dos portugueses, aí eu boto o contexto, na chegada ao Brasil, vírgula, na chegada ao Brasil, lembra que eu falei, né? Tem três coisas importantes para mim: o contexto, fato A e fato B. Na chegada ao Brasil, vestirem os indígenas, não vou dizer índio, apesar de o poema falar índios, porque eu sei que o certo é indígenas ou povos tradicionais, sugerindo que, aí, vírgula, se, porque essa sintaxe é minha, eu vou colocar essa condicional, e agora entra um dos versos mais importantes para mim, que é a ideia de despir o português. E tá aqui a brincadeira, né? Tirar a roupa do português. Sugerindo que se fosse uma manhã de sol, se fosse uma manhã de sol, fecho aspas, porque é o verso. Coloco a vírgula por conta dessa sintaxe aqui. Beleza? A sintaxe com si. Isso aqui é uma oração condicional, então eu vou deixar entre vírgulas. E aí eu vou marcar com as aspas a citação do verso. Vou colocar a vírgula e vou iniciar outro verso, então abro as aspas de novo. O índio tinha despido, o índio tinha despido o português. Fecha aspas, ponto. E aí vai continuar onde? Vai continuar aqui. Analogamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais. Pronto, resolvido. Para mim, dessa forma, é mais sofisticado, entendeu? Um texto mais sofisticado, um texto mais maduro, que vai ser elogiado tanto para Enem, quanto para a FUVEST, quanto para a UNEB, quanto para a SESMAC, enfim, todo mundo que lê esse texto vai gostar muito, porque você tem, dentro do mesmo período, uma sintaxe própria sua, junto com os versos do poema. E serve o mesmo para a música, tá? Poema e música, eu faria isso aqui, desse jeito. Fechou? Mas lembrando que tem a opção de você colocar todos os versos antes, blá, 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 aspas, né? Aspas, blá, 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 fecha aspas, ponto, e dizer: esse cenário retratado no poema de Oswald de Andrade, Erro de Português, simboliza, ironiza o fato de. Gosto, claro que eu gosto. Usar poema ou música para mim é maravilhoso. Mas eu queria ensinar essa forma para você ganhar uma estrutura diferente. Essa estrutura que eu acabei de falar, a gente já conhece. E agora vocês, beleza? Não se preocupe em tirar foto dessa escrita que eu fiz agora, até porque a letra está muito pequena, está muito difícil de ler. Eu escrevi mais para pontuar, para sublinhar. Não se preocupe, porque a foto da minha anotação do bloco de notas já está no grupo, beleza? Eu postei lá, só toma cuidado, porque quando eu escrevi isso aqui no bloco de notas, eu não coloquei as vírgulas. Então eu vou publicar de novo com as vírgulas certinhas. Acho importante, né? Cara, eu esqueci disso, ó. Será que eu vou achar aqui fácil? Bloco de notas, como encaixar repertório, tá. Que C, vírgula antes, acender de som, manhã de sol, fecha aspas, vírgula, abre aspas de novo, tá.
Beleza. Vou mandar de novo, tá? Oficina de estrutura. Beleza. Pronto. Aí o segundo vocês fazem sozinhos. Por favor, mesmo que você conheça a teoria do Byung-Chul Han, leia tudo isso aqui para anotar palavras que são mais importantes, palavras que são cruciais para entender a teoria do Byung-Chul Han. Eu sinto que o aluno domina bem o Byung-Chul Han na essência, mas na prática, na hora de colocar no texto, falta a linguagem do Byung-Chul Han. Algumas palavras são muito importantes. E eu vou pontuar isso quando eu mostrar para vocês aqui o que eu escrevi, tá bom? Esse é um gabarito que eu acho que é interessante, mas obviamente nem todo mundo vai fazer igual. É mais para mostrar para você uma estrutura interessante. Tá, vai lá, leia, estude esse repertório e encaixe ele nesse momento aqui do parágrafo, depois do tópico frasal, certo? Vou colocar 5 minutos. E aí, depois de 5 minutos, eu venho aqui para perguntar se todo mundo terminou. Se tiver terminado, eu já coloco o meu gabarito. Fechado?
Bora, vou mostrar para vocês por qual caminho eu iria, tá? Como é que eu pensei esse repertório especificamente. Já está no grupo, obviamente todo mundo já viu, mas eu preciso colocar aqui na tela. Vamos lá. Antes, deixa eu pontuar para vocês qual foi o momento que mais me chamou a atenção nessa teoria dele. Tá aqui, ó. Porém, Byung-Chul Han critica essa aparente liberdade como uma forma sutil de violência. Aí, obviamente, eu vou. Pessoal, travou aí para vocês também? Travou, né? Tá travando ainda ou já passou? Passou, né? Tá, beleza. Continuando. Para mim, essa parte é muito importante. A palavra violência já me chama atenção, então eu já vou anotar aqui como um elemento importante. Vou colocar o número um e continua. Na sociedade de desempenho, aí a palavra desempenho também é muito importante, vou marcar como dois. Ou seja, são palavras que eu vou usar no meu texto também, porque conseguem criar o campo semântico da ideia de cansaço do Byung-Chul Han. Os indivíduos são constantemente pressionados a exceder seus próprios limites. Aqui, ó. A ideia do excesso, também é importante, ponto 3. E limites, que está tudo junto, né? Pressão, excesso e limites. Esse é o contexto 3. E vai mais longe, ó. Resulta em uma autoexploração que paradoxalmente é voluntária. Autoexploração é o ponto 4. Palavras que são importantes para estarem no meu texto. E aí continua. Essa nova forma de exploração é mais eficaz do que as formas tradicionais, porque os indivíduos acreditam que estão agindo por vontade própria, quando na verdade estão respondendo a uma demanda invisível, mas poderosa. E essa questão da vontade própria que já apareceu duas vezes, ó. Voluntária, vontade própria. Essa é a filosofia por trás da teoria do Byung-Chul Han. Você se autoexplora, voluntariamente se autoexplora, acha que é por vontade própria, mas na verdade existe uma demanda invisível. Essa demanda social invisível tem muito a ver, na análise do Byung-Chul Han, com o sistema capitalista, que está dentro dessa ideia de produtividade de desempenho. E aí, nessa ideia, quando ele fala poderosa, eu acho mais importante a ideia de violência, mais impactante a palavra violência. Então, entre poderosa e violenta, eu vou ficar com a ideia de violência. Então, vamos lá, só para destacar. Se você pensou assim também, eu acho que teria mais impacto, certo? Então, violência, desempenho, a ideia de vontade própria, pressão, excesso, limites e essa questão da invisibilidade, essa demanda invisível. Aí, com base nisso, não que o restante tenha sido irrelevante. Todo o restante que vem antes é muito bom também. O que vem depois também é muito bom. Mas, por exemplo, sobre burnout, ansiedade, tananã, o texto já tinha coberto, né? Essa parte toda aqui é mais transtorno psíquico, é, psiquiátrico, então eu acho que o texto já cobria. Aí eu tentei achar nesse repertório o momento em que tinha mais a questão conceitual. E eu acho que esse meinho aqui, essa meiuca, ensina muito bem a gente a entender o pensamento do Byung-Chul Han. Aí, com base nisso, eu gabaritei assim, ó, se liga. Como antes tem um tópico frasal, eu tenho que encaixar o repertório no segundo período. E aí, no segundo período, ficaria assim. Conectivo, seguindo o raciocínio.
Que raciocínio? O meu, da minha apresentação da tese, certo? Seguindo o raciocínio, vírgula. O filósofo Byung-Chul e o sobrenome Han. Se eu lembrar do nome da obra, eu coloco. Não é obrigatório, é só se lembrar. Na obra Sociedade do Cansaço. Por que é bom colocar o nome da obra, se lembrar, Bruninho? Porque no nome da obra já tem elementos importantes para a argumentação. Por exemplo, a ideia de cansaço. Argumenta, ou seja, o filósofo argumenta, e aqui uma palavrinha muito importante quando você vai citar um teórico. Não acho interessante você dizer Byung-Chul Han diz, Byung-Chul Han fala, Byung-Chul Han mostra. São verbos muito fracos para argumentação. Mais interessantes são os verbos argumenta e defende. Ou defende. São dois verbos muito melhores do que esses outros que eu falei. Argumenta o quê? Argumenta que, peraí, deixa eu ajeitar essa vírgula, devido a uma lógica de desempenho, eu não vou repetir sociedade, eu sei que o termo correto seria sociedade de desempenho, mas eu vou trocar por lógica porque já tinha sociedade aqui, aí é para não correr risco de competência 4. Lógica de desempenho, devido a uma lógica de desempenho, os indivíduos são constantemente pressionados. Eu vou pegar muita coisa do que já está escrito, né? Que eu não sou bobo, eu estava estudando o repertório, gostei das frases, gostei das palavras, vou adaptar e vou decorar para chegar com isso pronto na hora da prova. Constantemente pressionados a exceder seus próprios limites. Bruninho, não está dando para copiar. Não se preocupe, já está no grupo. Já tem uma foto. Estou copiando aqui só para poder riscar. Seus próprios limites. Cenário que resulta. Aí você vai ver que eu adaptei muita coisa, tá ligado? Muita coisa de sintaxe eu adaptei. Por exemplo, o texto anterior que a gente leu não tem essa sintaxe. Cenário que resulta. Tem o que resulta. É diferente. Cenário que resulta em uma autoexploração. Olha o cuidado com as palavras, tá vendo? Autoexploração que, paradoxalmente, eu não vou tirar isso aqui é muito bom. Paradoxalmente, é voluntária. Que, paradoxalmente, é voluntária. Por que, paradoxalmente, Bruninho? Pô, ninguém gostaria de se autoexplorar, concorda? Mas na lógica do Bill Churran, sim, nós permitimos a nós mesmos a exploração. E aí, diferente do texto que a gente leu, para estudar o repertório, eu vou colocar dois pontos. Eu vou criar essa sintaxe. Vou juntar trechos do texto que eu li e vou mexer com a sintaxe e a pontuação. Vai ficar muito bonito. Vai ficar mais elegante. Que, paradoxalmente, é voluntária. Aí, depois dos dois pontos, o que vai ter? A explicação do porquê é voluntária. Os indivíduos
acreditam que estão agindo por vontade própria, por vontade própria, quando, na verdade, quando, na verdade, estão respondendo depois desses dois pontos, então eu estou argumentando, continuando a argumentação, mas na mesma linha de raciocínio, da vontade própria. Porque é a ideia de linearidade. Eu não quero colocar muitas informações sobre a teoria do Bauman. Eu quero colocar as informações imprescindíveis, fundamentais, para entender a lógica dele. Beleza? É bom lembrar disso. Isso é começo do curso, mês 1, em que eu falei sobre o poder da linearidade na hora de argumentar. Vale muito mais a pena colocar poucas informações, mas informações que mantêm uma relação muito íntima umas com as outras. E aí a cadeia de argumentação fica toda fechada, toda fechada. Não é muito sobre a quantidade de argumentos, e sim sobre como eles mantêm íntima relação entre si, entre eles. Estão respondendo a uma demanda social invisível, mas violenta. Aí lembrando, eu vou valorizar a ideia de violência, não é isso? Já comentei com vocês. Vou tirar então a ideia de poderosa, mas poderosa e vou colocar violenta. Puf. Aí, se liga. O texto usou logo. Eu não concordo com logo. Quem perdeu nossas aulas do mês de as aulas do mês de maio e junho, quem perdeu as aulas não vai entender muito bem, porque eu pontuei durante as aulas de maio e junho que existe uma diferença entre conclusão e consequência. É preciso que vocês tenham atenção a isso. Logo é conclusão, então é apenas um resumo, mas aqui tem informações novas. Olha aqui: depressão, ansiedade, políticas públicas. Aí não é conclusão, é consequência, pô. Então, nesse caso, eu tirei a conclusão e coloquei uma consequência, porque traz novidades. Então, eu vou mexer um pouquinho além disso, tá? Já já espere mais informações, se liga. Parou aqui, vou colocar então um conectivo de consequência, por consequência desse, não vou dizer cenário, vou dizer paradigma. Por que paradigma? Porque eu já tinha usado cenário antes. Então, para não repetir. Por consequência desse paradigma de autoexploração, aí eu vou reforçar uma das palavras mais importantes da teoria, que é essa autoexploração, é o sujeito se autoexplorar. E de cansaço, que é o nome do livro, tá entendendo a minha lógica? Gente, eu não sou bobo, pô. Eu vou aproveitar o conectivo para reforçar questões importantes do que foi dito antes, pô. Também falei sobre isso no livro de maio e junho. Durante maio todo, eu reforcei essa ideia do conectivo como uma potência para a sua argumentação. O conectivo não vai ser uma potência apenas para a competência 4, ele vai ser também importantíssimo para a competência 3. Aqui eu estou reforçando questões importantes que foram lidas antes. Então, eu estou ajudando a leitura do meu avaliador. E se eu ajudo a leitura do meu avaliador, eu estou ajudando ele a me dar uma nota boa, uma nota que eu mereço, que é 960, 80 ou 1000. Amém? Amém. Aí eu continuo normal. Por consequência desse, nananã, aí fica o que o texto já tem, beleza. Continua aqui, ó.
A banalização do aspecto. Não, não, não. Beleza, isso aqui eu não vou cortar, não. É só o conectivo que eu vou acrescentar esse aqui. Gigante, tá, é gigante. É muito grande, Bruninho. Eu preciso de espaço. Então tu vai ter que abrir mão disso aqui. Mas eu acho que para quem tem espaço, para quem tem linha, isso aqui é gigantesco, ajuda muito na leitura do texto. Amém, Júlia, amém. Vai dar certo, viu? Já está dando certo. Pronto. Aí aqui, blá, blá, blá pra caralho, né? Tá, 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 tá. E eu vou recomendar que você inclua um fechamento após. Então, após as novidades, aqui, ó. Após essas novidandinhas sobre depressão, ansiedade e políticas públicas, fazer o fechamento. Então, após a consequência, vírgula, é interessante. Deixa eu chamar de obrigatório, tá? Vou chamar de obrigatório porque tem aluno que é teimoso, velho. É obrigatório elaborar um fechamento conclusivo. Pronto. E eu vou mostrar como foi que eu elaborei o fechamento conclusivo, tá? Vamos lá. Vou colocar uma cor diferente, vou colocar um rosa. Ficou assim, ó. Agora eu vou usar o logo, tá vendo? Agora eu vou usar o logo. De boa. Logo, fica evidente, quem está acompanhando as aulas sabe que eu adoro essa frase. Logo fica evidente que amo. Fica evidente que a sociedade de desempenho, a sociedade do desempenho, a sociedade do desempenho, aí eu vou valorizar os termos que foram vistos ao longo do parágrafo. Mas isso é repetitivo, Bruninho? Não, isso é estratégico para validar o que eu estou defendendo. Logo, fica evidente que a sociedade do desempenho demanda todo o tempo do sujeito. Não vou colocar mais indivíduo, vou colocar sujeito para não ficar repetitivo, tá? Do sujeito. Vírgula, continua. Negando-lhe, lembrando, isso aqui está no grupo. Estou copiando só para ficar mais didático. Negando-lhe, ou seja, negando ao sujeito, negando-lhe momentos fundamentais para cuidar de quê? É sobre saúde mental, não é? É sobre problemas mentais, lembra? É um texto sobre os estigmas associados às doenças mentais. Nem tanto sobre estigma, né? Esse parágrafo foi muito sobre doenças mentais, muito pouco sobre estigma. Mas aí não é problema nosso. Eu estou pegando um texto nota 1000 e reescrevendo para dar mais robustez, para dar mais porrada. Ah, mas foi nota 1000, mas não quer dizer que seja perfeito. Eu não achei perfeito. Eu acho que assim ficaria perfeito. Fundamentais para cuidar, sobretudo, e aí eu faço a manutenção do tema, de sua saúde mental. Pronto. Então vai ser assim, ó. Início do desenvolvimento 2, tópico frasal, blá blá blá. Depois, seguindo o raciocínio, Byung-Chul Han, taco, 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 taco. Muita linha, porque o repertório para esse parágrafo é fundamental, porque fora o repertório tem pouquíssimo argumento. Então, quando eu tiver pouco argumento, eu tenho que realmente valorizar o repertório. Não se esqueçam disso. Esse parágrafo é dependente de repertório. Então, valorize. Aí eu cuidei das palavras, coloquei palavras impactantes, palavras importantes da teoria do Byung-Chul Han, fiz bem robusto, conectivos imprescindíveis. Depois da criticazinha lá envolvendo ansiedade e depressão, eu fiz o fechamento conclusivo. Pronto. E reforcei a ideia de saúde mental e do cuidado, que é impossível
porque a sociedade do desempenho nega isso ao indivíduo. Ficou claro, meus amores? Esses dois modelos são os modelos que eu peço que vocês façam. Quando vocês usarem poema e música, faz a sintaxe do poema se adequar à sintaxe do seu texto. Então, o poema entra dentro das suas frases, como eu mostrei aqui. Às vezes vai ser no começo, às vezes vai ser no fechamento do período, né? No final do período, como foi aqui. Geralmente no final, tu começa falando, né? No poema tal, o escritor tal coisa, fala não sei o quê, puf, verso 1, verso 2, verso 3, até onde você achar que é necessário. Gosto muito, bonito, fica bonito. E quando usar um teórico, não comece o parágrafo com o repertório. Faça desse jeito. E como é esse jeito? Primeiro você apresenta o tópico frasal. Depois de apresentar o tópico frasal, você apresenta o repertório. Depois de apresentar o repertório, é que você vai para a crítica pesada ou mais específica. E depois, principalmente se for uma consequência, você acrescenta um fechamento, que aqui ficou marcado pelo conectivo logo. Esse é o modelo. Inclusive, eu já tinha colocado esse modelo no grupo da turma de vocês também, tá? Na turma online e turma também presencial. Tá lá, modelo, como é que eu posso dizer? O modelo perfeito. Modelo perfeito de parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal, repertório, crítica, fechamento. É isso. Se você não encontrar no grupo, me pede que eu mande a imagem para você de novo, tá bom? Dúvidas, meus amores? Alguma dúvida? Estou sentindo vocês bem caladinhos hoje. O que é que vocês têm, hein? Foi o Brasil? Foi? Vocês estão morgados por causa do Brasil, é? Aquela pífia apresentação do Brasil no sábado, foi isso? Concordo. Se foi isso, tudo bem. Porque realmente, tá difícil ser brasileiro. Tá difícil ser brasileiro. O Rafinha, com uma atuação vergonhosa. Endrick, cabisbaixo. E foi triste ver o Endrick cabisbaixo. Foi triste ver o nosso melhor jogador. Se você não acha, fique em silêncio. O melhor jogador do Brasil na atualidade no banco de reserva. Isso é completamente ridículo. O futebol no sábado, o futebol no sábado se entristeceu. O futebol mundial se entristeceu no sábado. Depois daquele primeiro tempo vergonhoso, calamitoso, uma várzea chamada Seleção Brasileira. Completamente ridículo. Completamente ridículo. Não, para mim era melhor tirar o Rafinha, ficar com um a menos. Teria atrapalhado menos. Teria atrapalhado menos. Muito ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. As minhas expectativas para sexta-feira são as piores, né? As piores. Depois de sábado e depois do jogo de hoje, da Espanha, as minhas expectativas são as piores. Será que temos em 2026 a Copa das Zebras? Faltou esse mascote, né? Faltou esse mascote. Não anunciaram esse mascote. Mas é o que estamos vendo. A Copa das Zebras. Impressionante, impressionante os resultados que têm aparecido, né? Impressionante. A Alemanha levando gol de Curaçao, que eu achava até então que era uma bebida apenas, mas descobri que é um país. Espanha não conseguindo fazer um gol na vovozinha. É uma Copa estranha, no mínimo. Estranha, no mínimo. Uma- Um abraço para o pai do Levi Rodrigues e para Levi Rodrigues. Tamo junto.
Ai, 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 senhores. Eu tô pensando em fazer um momento no Instagram em que eu comento a live, o jogo ao vivo, uma live. Mas não vou prometer nada, tá? Depende do meu humor. Porque no sábado a seleção brasileira sugou todas as minhas energias. E eu estava numa festa de aniversário, com muita bebida, regada a muita cerveja e muita comida. Mas eu não pude aproveitar, porque a seleção não quis jogar. Então não aguardem, tá? Mas se acontecer, teremos live, tá? Teremos live, comentários ao vivo durante o jogo Brasil e Haiti. Meus lindos, vamos ao tema. Ai, Senhor, eu tô nervoso nessa Copa, bicho. Eu tava muito nervoso, agora tô ficando mais nervoso ainda. Apreensivo, apreensivo. Acordei calado hoje, acordei em silêncio. Desde sábado que eu estou em silêncio. Pérolas, pérolas. Senhor, Senhor, por favor. Se a gente empatar com o Haiti, velho, eu viro muçulmano. Não, eu já tenho o narizinho, o cabelo e a barba de muçulmano. Eu vou virar muçulmano, é isso. Eu vou virar marroquino, pô. Eu vou mudar minha cidadania. É isso. Não é? Israel não, porque eu acho que o meu tom de pele é mais Marrocos, né? É mais Marrocos. Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fiz aquele teste de DNA, tá ligado? Que não fala pra mim, Bruno, é mentira. Não é mentira, tá? É ciência. E precisamos acreditar na ciência. Fiz aquele teste lá do DNA. Meudna.com, sei lá, alguma coisa assim, na pandemia. Descobri que eu tenho sim, cara. Olha, não é à toa que o nariz, né? Seja assim. Eu tenho sim uma descendência moura. Eu venho dos mouros. Mouros, para quem não sabe, é a população que deu surgimento aos judeus, né? E o nariz não mente, não mente, tá? Então, assim, caso o Brasil perca pro Haiti, não, se o Brasil perder pro Haiti, aí pode soltar uma bomba nessa porra. Não, se o Brasil perder para o Haiti, pode vender o Brasil para os Estados Unidos. Pode vender o Brasil, que aí não tem jeito mais não. Pode vender. Mas se empatar, eu viro marroquino e não vendo o Brasil. Tá? Lindos, tema de hoje: desafios para enfrentar o superendividamento da população brasileira. Como de praxe, eu preciso que vocês leiam a coletânea toda, pensem em caminhos de tese, caminhos de repertório, não se prendam tanto aos repertórios pertinentes, aqueles que são incríveis para o tema. Nem todo aluno vai conseguir, porque é muito específico o tema de hoje, tá? Mas nós temos já um caminho bem interessante de repertórios, então a gente não precisa se preocupar com isso. O mais importante para mim é que você decida os caminhos de tese. Repertório, se não lembrar, deixa com o pai, tá bom? 10 minutinhos dá? Dá sim. Então, atividade 2, análise da coletânea, para buscar teses e repertórios. Meus amores, posso começar a contar os 10 minutos? Coloca aqui no chat, posso? Quer dizer, pode. Pode, Bruninho, pode, Bruninho, pode, Bruninho, pode, Bruninho, Bruninho, pode, Bruninho, pode sim, pode, pode, pode sim, pode, Bruninho, pode. Vai, pô, coloca logo aí, pô. Cuida, Marrocos. Tá, agora eu vou ficar em silêncio, tá? Valendo. 10 minutos.
Texto motivador, não vou ler, tá? Mas eu vou pontuar o que é importante e que você deveria ter notado. No texto motivador um é mais a questão da legislação, não é isso? Tem o número da lei, fala do Código do Consumidor, então você automaticamente já está confirmando que um debate sobre consumo, consumismo é importante. Na verdade, existe esse caminho aqui, ó, consumo, consumismo ou algo mais grave, que seria o hiperconsumismo. Quando você usar uma palavra que tem prefixos, isso tem que ser justificado na tua argumentação. Não dá para usar como se fosse uma coisa interessante. Não, tem que ter um propósito, não é só ser interessante. Qual o propósito de falar hiperconsumismo? Se você for pelo caminho de Gili Povetsky, e esse repertório a gente já conhece, tá? A gente falou sobre ele no tema sobre lixo, se eu não me engano. Gili Povetsky usa o prefixo hiper porque ele entende que o consumismo, que já é algo exagerado, ficou mais exagerado ainda, excessivo, devido ao avanço tecnológico. Então, um elemento importante para o Gili Povetsky é o avanço tecnológico, que fez o quê? No dia dessa análise eu comentei que mudou a relação do tempo e espaço. Tempo, espaço. Antes a gente precisava se deslocar e gastar um tempo para comprar coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com 2 cliques na Amazon, você faz uma compra de 1.000 itens, se você quiser. Então, essa relação já não existe mais. Quer dizer, mudou, existe, mas mudou. Outro ponto importante, aqui embaixo, ele fala sobre baixa renda, ó. Empilhar cartões, baixa renda e sem sacrificar o básico. Desculpa. Na verdade, existe outro elemento importante aqui em cima, que é. Vê se vocês encontram para mim. Não sei se alguém sublinhou. É mínimo existencial. Tá no meio, tá no começo, tá no fim, tá onde? Tá aqui, ó. Achei. Mínimo existencial. Pronto. Esse mínimo existencial significa o básico para viver. Não quer dizer que esse mínimo existencial seja digno. Então, para cá, vocês podem puxar o conceito de dignidade. Conceito de dignidade. O mínimo existencial não é nem de longe o mais não vai de longe, não vai nem de longe garantir a proteção do indivíduo. Lembre, para a gente no 30 linhas, dignidade basicamente é garantia da proteção do indivíduo. Como assim? Que proteção, Bruninho? Proteção dele. Por exemplo, por que se alimentar? Porque isso vai proteger o indivíduo. Então, vai garantir a ele dignidade. Por que dar uma moradia a uma pessoa? Porque ela vai poder se proteger dos problemas da cidade. Chuva, inundações, lixo, algum tipo de sujeira, criminalidade, violência. Então, garantir a dignidade é importante por isso, para proteger o indivíduo. E é lógico que a gente está simplificando, né? Mas é uma simplificação que vale muito a pena fazer, porque a gente está num campo de debate que tem que ser concreto. A gente está filosofando, tudo bem, mas a gente precisa solucionar o problema. E aí, quando eu vou para o caminho de proteção com relação à dignidade, fica muito mais fácil de elaborar proposta de intervenção. Essa é a vibe do Enem, beleza? Tá. Quem pensou em outra coisa, vai me falando, tá? Vai me falando. Pronto, texto motivador um já seria essa porradona, tá? Baixa renda aqui tem a ver com desigualdade, desigualdade social. Muitas pessoas hoje estão endividadas, mas são ricas. Aí o cara, sei lá, ganha 20, 30 mil por mês. Ele fez dívida pra caralho. Tá fudido? Tá fudido. Mas ele ganha 20, 30 mil reais por mês. Então dá para ele se adaptar. Tem 3 carros, vende um, vende dois. Tem, sei lá, 3 imóveis, vende um, paga a dívida. A gente aqui não tá falando tanto dessa pessoa, não, meus amores.
Eu não estou falando da pessoa rica endividada, não. A pessoa rica se endivida para construir patrimônio. A pessoa pobre não se endivida para construir patrimônio. A pessoa pobre se endivida para sobrevivência. Então, o nosso ponto aqui de debate é mais sobre esse caminho de desigualdade do que unicamente superendividamento ou endividamento, tá? Até porque a questão de superendividamento vai mais para a questão de desigualdade social. Por isso que eu escolhi superendividamento e não apenas endividamento, tá bom? A pessoa pobre se endivida não para. Como foi a palavra que eu usei? Para alcançar, não, para formar patrimônio, para construir, construir. Não para construir patrimônio, mas para sobreviver. E, obviamente, quando a gente traz essa ideia de sobrevivência, encaixa na ideia de dignidade. Uma pessoa que sobrevive, ela não vive com dignidade. Então, essa lei é muito importante num Brasil que é extremamente desigual. Beleza? E é super atual isso aqui, tá? Isso aqui é 2021. A lei do endividamento, ou do superendividamento, não sei qual é o nome que eles dão. É muito recente. Então, fica atento. É pós-pandemia. Pós-pandemia é tudo muito recente. Tá. Alguém conseguiu ver esses caminhos? Acho que eu exagerei, muita coisa. Dá para construir alguma tese com base nisso? Ou é apenas ainda uma revisão teórica? Quem acha que dá para construir alguma tese com base no texto motivador um, por favor, se pronuncie. Enquanto isso, eu comento o texto 2. Texto motivador 2. Ansiedade de consumo. Aqui, ó. Essa parte é importante. Que é a fala da analista. Nós temos um comportamento que é de tentar antecipar ao máximo o que a gente consegue consumir. Por isso que o título do texto é Ansiedade de consumir. Essa ideia da antecipação como um comportamento. Segundo a economista, o modo de agir, comportamento, não é restrito a determinada faixa de renda, nem está ligado ao consumo de produtos indispensáveis. A decisão de comprar acaba por responder aos estímulos da propaganda. Pronto. Aí aqui nós temos a influência da mídia. Um caminho interessantíssimo para pensar a tese. Influência midiática. De acordo com o teórico Mike Featherstone, Featherstone, Mike, se eu estiver errando o nome, depois eu corrijo, tá? Featherstone. De acordo com o teórico Mike Featherstone, a gente consome por dois motivos. O consumo se dá, ora, como pertencimento, ora, como distinção. Como assim, Bruninho? Pertencimento a um grupo e distinção entre grupos. Aí aqui, por exemplo, é bem a vibezinha que a gente gosta de analisar, que é a ideia de status social. Não, desculpa, aqui. Distinção. Status social. Pertencimento é mais a ideia de identidade, certo? Aí eu não sei se o Mike Featherstone
fala muito sobre a ideia de identidade. Eu acho que é muito mais o Erving Goffman, sociólogo, que inclusive faleceu recentemente. Mas dá para a gente usar aqui como um complemento. Meus amores, toda vez que a gente tem chuva, época de chuva, a internet fica completamente instável. Sacanagem isso, velho. Foda. Muito triste, muito triste. Mas e aí, me confirma, voltamos? Tá, beleza. Peço perdão, meus amores, peço perdão. Mas época de chuva vai ser assim, infelizmente. A gente vai ter uma trégua, porque temos quase 2 semanas de recesso, né? Uns 10, 12 dias. Daqui para lá dá para eu exigir da Claro mais eficácia. Tá, o que eu estava dizendo é que, de acordo com Mike Featherstone, o consumo se dá por dois motivos. Motivo um é pertencimento a um grupo e motivo dois, distinção entre grupos. Aí essa ideia de pertencimento está ligada à construção de identidade. Então, quero pertencer a um grupo. E isso tem muito a ver com o que o Erving Goffman falava na sua teoria, um sociólogo foda pra caralho. Não vou me aprofundar, tá? E a ideia de distinção entre grupos é de status social. Status social. E status social tem a ver com o valor que eu quero transparecer dentro daquele grupo ou dentro daquela sociedade. Então, o fato de eu ter, por exemplo, um iPhone significa uma coisa em termos de status, e o fato de eu ter um Xiaomi significa outra coisa. Gosto demais. Obviamente, a gente poderia ter usado um repertório voltado especificamente para a propaganda, não é? Poderia, poderia. Mas eu perderia essa crítica, desculpa, essa teoria do Mike Featherstone, que eu acho que pra gente hoje é mais porradão, porque eu ligaria a influência midiática à teoria dele, de como a mídia, enquanto propaganda, vai influenciar nessa ideia de pertencimento e de distinção entre grupos. É só você ver a propaganda da Heineken e a propaganda da Skol, tá ligado? Cerveja do mesmo jeito, né? Mas a propaganda é completamente diferente. Quem toma cerveja Skol e quem toma cerveja Heineken? Para mim, um exemplo muito claro. Gosto, gosto. Muito bom. Aí aqui, ó. Há diversos apelos à compra e as pessoas têm acesso ao crédito, o que viabiliza anteciparem o consumo. Tá, vamos lá então, só para deixar bem claro. Temos caminhos muito bons já no texto motivador um, caminhos muito bons no texto motivador 2. Vocês ainda não me falaram quais seriam as teses até o momento. De acordo com o texto motivador um e de acordo com o texto motivador 2, quais seriam as teses? Bora, gente, é sério. Sério, eu não vou continuar se vocês não me disserem isso. Bora, gente, chuta aí alguma coisa. Chuta aí alguma coisa, tenta. Bora. Ninguém tá aqui para acertar, não, tá para errar mesmo. Se acertar é lucro. Enquanto vocês me falam, vou pro texto motivador 3. Falei que não ia continuar, mas eu vou, tá? Mas oniomania.
Oniomania é um conceito. Essa seria a tese? Explica um pouquinho mais para a gente, Júlia. Oniomania seria uma ideia de conceito ou de tese? Gabriela de Silva está falando aqui, dá para usar a fraca abordagem do assunto pela mídia. Não acho que falta debate, não. Porque, olha a complicação, tu está falando mal da mídia que ela influencia. A mesma mídia não vai conscientizar, porque o que ela quer é vender, é sistema capitalista, pô. Então não acho que é invisibilidade do debate. Não para a mídia, pode ser invisibilidade do debate sobre, por exemplo, o jogo do Tigrinho, invisibilidade do debate sobre os perigos das bets. Aí tudo bem. Aí vira mais uma mídia governamental. Tudo bem? Lembrem dessa diferença, pelo amor de Deus. Olha essa diferença, tá? Existem dois tipos de mídia: mídia propaganda, desculpa, deixa eu simplificar. Mídia do mercado, da indústria, e B, mídia dos governos. Quando você propõe uma tese sobre invisibilidade do debate, aí tudo bem, pode ser para mídia dos governos, mídia governamental. Aí dá para a gente fazer uma tesezinha assim, tranquilo. Invisibilidade do debate. E eu não usaria Djamila Ribeiro, pelo amor de Deus, tá? Nós estamos evitando esses repertórios que foram crucificados no ano passado. Aí tudo bem. Mas a influência midiática que o Mike Featherstone comentou não é a influência midiática dos governos, que seria para um lado positivo. É do mercado. E aí é negativo. Influência midiática para o consumo, gosto. Falta de educação financeira, gosto. Desigualdade social, consumo, negligência midiática. Meus amores, prestem muita atenção nessa questão da mídia, tá? Não me vai colocar uma tese genérica, influência midiática, negligência midiática, sem deixar claro que estamos falando de mercado ou de governos, porque são teses completamente diferentes. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é para mercado, influência midiática, mercado, propaganda, para fazer dinheiro. Governo é outra parada, vai para mais para educação, certo? Beleza. Aqui o caminho educacional. Então, quem está falando muito sobre influência, desculpa, invisibilidade do debate ligado à educação financeira, pode ser mídia, invisibilidade do debate ligado à educação. Perfeito. Mariana Maria, eu não usaria o conceito de intoxicação midiática do Domênico De Masi, a não ser que você use como argumento, como uma forma de ganhar mais uma porrada, e não como repertório. Porque a intoxicação midiática do Domênico De Masi não é sobre endividamento, não é sobre exatamente o consumo, é mais mídia de uma forma geral. Meio que aquela viagem do Byung-Chul Han, que existe uma epidemia de informação. E aí, como é muito genérico para hoje, não. Vamos evitar. Mas tu pode usar como argumento. Má distribuição de renda. A má distribuição de renda é foda, principalmente para tese sobre desigualdade social. Sim. Mas, Maria Eduarda, tu estaria comprando uma guerra gigantesca de crítica ao sistema atual, que é o sistema capitalista. Então, apesar de eu gostar muito, filosoficamente é uma das mais poderosas, é uma tese que vai dar muito trabalho, vai gastar muito tempo para você elaborar esse parágrafo. Não sei se vai valer muito a pena, porque você vai falar da desigualdade, má distribuição de renda, vai dizer que o dinheiro está acumulado na mão de poucos, então muitos sofrerão, e até agora não tem nada de endividamento, entendeu? Então demora para chegar até o endividamento, demora para chegar no superendividamento, então demora para concluir o parágrafo. Posso estar falando bobagem e você me mostre que em 10 linhas, em 9 linhas tu consegue fazer, que em 8 linhas tu consegue fazer. Se conseguir, viva, tá? Maravilhoso.
Desinteresse mercadológico? Não. Muito pelo contrário. Há muito interesse mercadológico em fazer o quê? Ou você consumir para se sentir pertencente ou para você se sentir diferente dos outros. Então há muito interesse e não desinteresse. Aí nesse sentido é melhor você pegar a ideia de interesse mercadológico e colocar dentro dessa influência midiática. Tese fantástica. Então só para deixar bem claro, tá? Bora ver na pagininha seguinte. Nós temos aqui como preencher os campos, né? Então, de um lado, eu posso pensar tese 1, lacuna educacional, mas é uma lacuna educacional voltada para a invisibilidade do debate. Então, eu falaria sobre os vários setores que estão invisibilizando esse debate e promovendo, então, uma falha educacional. Beleza? Aí, nesse caso, então, eu poderia pontuar que esse é um problema da escola e da mídia governamental. Envolveria, então, a educação escolar e a educação midiática. No outro lado, tese 2, a gente pode falar sobre a influência midiática, e aí, nesse caso, um caminho mais de interesse mercadológico em fazer as pessoas consumirem. E essa influência midiática, muito pautada em propaganda, consumismo exacerbado, influencers, então comportamentos, né, indivíduos moldados pelos influenciadores digitais. Então aqui poderia citar o jogo do Tigrinho, Virgínia, mercado de apostas, de casas de apostas, mercado de casas de apostas. Não, aqui é um mundo, né? Aqui é um mundo. E, obviamente, aqui é mercado, mídia, mercado. Mercado, indústria. E aí é muito básico, meus amores. Esse aqui é Karl Marx e nem precisa citar ele. É só o deboche. Para o mercado, o lucro está acima de tudo. Lucro acima de tudo. Ah, o brasileiro está se endividando, está fudido, meu irmão. Está devendo até as calças, tá vendendo a cueca para pagar as dívidas. Problema o dele. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Foi isso, basicamente, que os influenciadores digitais falaram na época em que foram crucificados por estarem incentivando pessoas pobres a jogarem no Tigrinho e nas bets. Eles falaram isso. O Carlinhos Maia, por exemplo, alagoano, né? O Carlinhos Maia chegou a falar: eu não mando em ninguém, não, pô. Eu falo que existe. A pessoa joga se ela quiser. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Num Brasil que não tem educação financeira. Ah, lembrando, aqui também é a questão da educação financeira. E educação financeira não é apenas como cuidar do dinheiro. É também sobre desigualdade social, sobre divisão, má distribuição de renda, sobre impostos, sobre como lidar com as tarefas de ser um cidadão em termos econômicos e financeiros, como fazer seu próprio imposto de renda, como conseguir pagar suas dívidas. Existe uma lei para isso, você sabia? O Código do Consumidor, o PROCON, são informações diversas. Educação financeira não é apenas bolsa de valores, como investir seu dinheiro. Não, é muito além disso. É uma questão muito mais, inclusive, social do que econômica propriamente dita. A economia entra dentro do debate sobre sociedade. Para mim, essas duas teses são incríveis. Essas duas teses, para mim, são as mais emblemáticas de hoje. Tá, voltando para o texto motivador. Vocês falaram muita coisa aqui, deixa eu ler, tá?
Só ver se a gente tá gravando certinho. Estamos. Vamos lá. Gabi falou dos delírios de consumo de Beck Bloom. Perfeito. Tá. Entrou aqui um repertório, então, que eu considero realmente muito interessante. Não sei em qual, para qual tese, não sei. Então, eu vou colocar aqui, tá? Um repertório extra. Filme, obra artística, Os Delírios de Beck Bloom. Ela compra por compulsão, né? É, compras compulsivas. Compras compulsivas. Vazio emocional, preenchimento do vazio emocional. É isso. E, obviamente, ela se superendivida. Olha que interessante. Gente, só para deixar muito claro, tá? Se eu parasse a aula agora, a gente já teria três, quatro repertórios e duas ou três teses. Então, tô seguindo tranquilo, tá? Olha que interessante, essa ideia do vazio emocional e das compras compulsivas. Esse vazio emocional é um sintoma da sociedade capitalista. A gente vive esse vazio emocional e tenta preencher com o que o sistema capitalista mais entrega para a gente, que é o consumo. É como se a gente só entendesse sobre nós mesmos por meio do consumo. É como se o consumo fosse determinante para a construção da nossa identidade, do nosso autoconhecimento e da nossa cidadania. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque o sistema foi criado, foi forjado, para que você sempre sentisse a necessidade de rever qual é a sua identidade, de rever qual é o seu posicionamento enquanto cidadão e de pertencimento na sociedade. Então, constantemente você está sendo questionado sobre quem você é na sociedade. Então, seu consumo permanece, continua sempre frenético. E a ideia do sistema capitalista é que você nunca consiga preencher esse vazio, de que ele seja permanente. Para o capitalismo, ou para a sociedade de consumo capitalista, tá? Vamos ser mais claros. Para a sociedade de consumo capitalista, esse vazio nunca pode ser preenchido. Nunca será, né? Melhor, nunca será preenchido efetivamente. Haverá sempre uma novidade que fará você se questionar se você não deveria ter essa coisa para se sentir mais feliz. Então, preencher esse vazio emocional. Muito foda, muito foda. Esse filme, que é um clássico, tá? É um clássico sobre temas relacionados à educação financeira e endividamento. Um clássico. Mas eu acho que se for por esse caminho, ganha um contorno filosófico muito bonito. Ahn, Quem quiser se aprofundar nesses dois, nesse ponto, tem dois teóricos, Bauman
e o Lipovetsky. Eles conseguem te entregar mais informações caso você queira se aprofundar, tá? Vamos lá. Texto 4. Risco de dependência. Aí já vai mais para social e sociedade e saúde, de repente, né? Eu não vou anotar, não. Deixa eu ler. Hermano Tavares, psiquiatra especialista em dependências e transtornos. É saúde. Transtornos do jogo. Diz que apostar ativa a mesma região cerebral despertada pela sensação de comer, fazer sexo ou usar drogas de abuso. Não quer dizer que necessariamente causa dependência, mas tem um risco muito grande. Tavares considera absurdo não conseguir ver um jogo de futebol na TV ou em canais de streaming. Aí aqui, ó, mídia. Sem ser bombardeado por publicidade de casas de aposta. Especificamente casas de aposta. E aqui, qual o problema da casa de aposta? A banalização desse problema. Ah, é normal ter casa de aposta, é normal ser assim. A banalização do problema, a normalização do problema. A gente não pode banalizar esse problema, não. Endividamento no Brasil é um caso muito sério. É uma sociedade que já é desigual, uma população que já é pobre, já vive com muito pouco, e a gente tira esse mínimo existencial das pessoas. Então não podemos banalizar. O que reforça aquela tese sobre a invisibilidade do debate. Educação financeira mais profunda, letramento mesmo. Foda. Gosto muito. Tem um conceito que eu não sei se você vai querer usar como repertório, mas é um termo muito importante para hoje, que é a ludomania. A ludomania, para esse parágrafo que debate sobre casas de aposta, é muito interessante, que é a compulsão por jogos. Compulsão por jogos. Geralmente jogos de azar, né? Aí um termo legal para você poder usar no teu texto. Caso você tenha gostado muito dessa ideia de saúde, psicologia e tal. É massa. Então, assim, a fisiologia deixa claro, é natural que você se vicie. E aí, se você pensar enquanto sistema, as casas de apostas sabem disso. As casas de apostas, jogos de azar, sabem que você tem uma tendência a se viciar. Então, eles criam o jogo para alcançar esse objetivo, o teu vício. Texto 5. Segundo o economista Flávio Ataliba, pesquisador da FGV. Eita, tá estranho isso aqui, né? Mesmo a melhora recente no mercado de trabalho não foi suficiente para aliviar o orçamento das famílias. Embora o desemprego tenha caído, ó, isso aqui é aquilo que eu falei no começo da nossa análise. Isso aqui é desigualdade social. Desemprego, mercado de trabalho, campo semântico de desigualdade social. E a renda tenha crescido, o custo de vida, ei, custo de vida continua maior que anos atrás e há peso das dívidas. Meus lindos, preste atenção no que eu vou dizer, tá? Esse é um argumento que já apareceu nas nossas aulas e você pode reciclar. Qual é o custo de vida, ou seja, um salário digno total, Maria Eduarda? Para esse texto motivador 6, 5 é round 6. Você foi gigantesca aqui. Perdão por ter parado para falar sobre isso, mas, gente, esse repertório para hoje é simplesmente sensacional. Vou anotar para não esquecer, beleza? Mas deixa eu terminar aqui. Qual é o valor? Vamos, todo mundo pensa comigo e todo mundo comenta no chat, tá bom? Qual é o valor que vocês acham de um salário mínimo que seria digno? Hoje no Brasil, quanto uma pessoa deveria ganhar para não ter apenas o mínimo existencial, para ter o mínimo digno?
para garantir dignidade, ou seja, para que ela se sinta plenamente protegida. Não estou falando sobre luxos, estou falando sobre ter educação, moradia, alimentação, deslocamento, lazer, cultura, entretenimento. Qual o valor do salário que vocês acham que daria conta disso hoje no Brasil? Bora. Quero todo mundo comentando. R$ 6.000 no mínimo. Bora, quero mais. Bora, comenta, todo mundo comenta. 4, 5 mil no mínimo. 5 mil. 3.000. 7.000. Gente, eu não lembro qual foi a fonte de onde eu tirei isso, tá? Pode ter sido do IPEA, pode ter sido do IBGE. IPEA faz sentido, porque é Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas. Então faz sentido ter sido IPEA. Mas depois você procura. O importante é saber que é entre 6 e 7 mil reais. 6, 7 mil. Véi, tá muito distante, concorda? Tá muito distante. O salário mínimo hoje é 1.600, pô. 1.600 conto. Tá muito distante, pô. Tá muito distante, meus amores. Lembre que, velho, ó, o nosso debate hoje está riquíssimo de informações e de repertórios, tá? Eu não estou nem parando para dizer, com base na tese, não. Os repertórios e as informações estão surgindo durante o debate. Preste atenção. O custo de vida tem a ver com o que o David Harvey falou em sua teoria sobre o direito à cidade. Porque o David Harvey também elabora uma teoria sobre o direito à cidade. Não estou falando do Henri Lefebvre. Henri Lefebvre é o primeiro filósofo que debate sobre o direito à cidade. Ele cunhou a terminologia. Ele inventou essa ideia de direito à cidade. Henri Lefebvre, que a gente já comentou em nossas aulas sobre mobilidade urbana. Eu estou falando do David Harvey porque, para ele, há um aprofundamento sobre o direito à cidade. Ele é um neomarxista. Então, ele vai beber, ele vai se apropriar das ideias marxistas e vai revisitar essa ideia de direito à cidade. Para o David Harvey, a vida na cidade virou uma mercadoria. Não se garante mais uma vida digna pelo Estado. A vida virou uma mercadoria. Ou você compra os seus direitos, ou você passa mal. Aí é só para incrementar essa análise, entendeu? Custo de vida, 6, 7 mil. Por quê? Porque é caro viver, porra. E por que é caro viver? Porque tudo virou mercadoria. Educação, saúde, entretenimento, cultura. O que mais? Moradia, alimentação, tudo. Tudo é mercadoria. Então, o custo de vida é muito alto. Esse texto motivador é simplesmente maravilhoso. Aí tá lá, vamos lá. Custo de vida altíssimo. Tudo é mercadoria. Aí a pessoa se endivida. Porra, ganhou, começou a ganhar mais. Temos menos desemprego, mas a pessoa está ultra endividada, super endividada. Round 6, para te ajudar a debater sobre isso. O protagonista, irmão, olha que interessante. Em Round 6, que é uma série da Netflix, o protagonista vive essa ludomania que eu comentei antes, certo? Ele é viciado em jogos, ludomaníaco, beleza? Ele é viciado em jogos. E ele tem uma dívida enorme com agiotas. E tu sabe qual é o imaginário popular sobre agiotas, né? Amigo, ou você paga o agiota, ou ele apaga você. Entendeu a brincadeira com paga? Tá, tudo bem, voltou. Round 6 para mim é simplesmente sensacional. Sensacional.
Porque a pessoa está tão endividada, numa situação tão alarmante, que ela decide jogar um jogo em que ela pode morrer. Sensacional. Sensacional. Tá, então juntaria ludomania para valorizar o que o protagonista vive, que ele é viciado em jogos, dívida com a agiota, então ele já vai morrer por conta da agiota, porque ele não vai ter como pagar a agiota, então a agiota vai matar ele, e aí ele decide jogar um jogo super mortal. Perdeu, morre. Contexto: o custo de vida está muito alto. É impossível viver bem com um salário mínimo no Brasil. Ah, mas Round Six não é no Brasil, é na Coreia. Não, mas é Japão ou Coreia? Coreia, né? Ah, mas aí não importa. A obra artística é apenas uma motivação para você falar do Brasil. É apenas um contexto artístico, metafórico, de como o sistema aniquila vidas, de como o sistema capitalista e esse custo de vida altíssimo de uma cidade que virou uma mercadoria aniquila vidas. Pronto. Eu faria por esse caminho, tá? Dúvidas, contribuições, críticas? Bora. A minha análise eu fiz com base no que vocês entregaram. E com base no texto motivador, obviamente, né? Que eu não sou bobo. O texto motivador está aí para motivar a gente. Se você quiser jogar fácil, essas são as duas teses, lacuna educacional e influência midiática. Os caminhos são esses aqui, né? Que eu já pontuei. Mas surgiu o Round Six aqui no final, que para mim é surreal de bom, é absurdamente bom. E os delírios de Beck Bloom, maravilhosa, personagem maravilhosa, para a gente falar sobre o vazio emocional na sociedade de consumo capitalista. Se quiser se aprofundar em Bauman Lipovetsky, vale a pena. Não vou me aprofundar com vocês, porque primeiro que a gente não teria tempo e eu vou gastar esse Bauman Lipovetsky em um tema futuro. Então eu não quero me atropelar, tá bom? É só para quem precisar. Mike Featherstone. O consumo se dá por dois motivos: pertencimento ou distinção. Preste atenção que aqui Beck Bloom é mais o vazio emocional, é o mal-estar da sociedade contemporânea. É bem a vibezinha Freud, Bauman, Lipovetsky. Já o Mike Featherstone é uma questão mais sociológica mesmo, não tanto da emoção. Mas, obviamente, se você quiser juntar aqui os delírios de Beck Bloom, vazio emocional, com a ideia de consumo como pertencimento ou distinção, acho que cabe também. Em alguma cena pode ser que fique claro que ela consome por se sentir deslocada ou por querer se distinguir dentre os demais. Se houver uma cena que sustente isso, pode ir para a análise do Mike Firestone. Se não tiver, relaxe, esqueça. Aí seria realmente um outro caminho, tá? Pedi encarecidamente que vocês fizessem essa distinção entre mídia do mercado e mídia dos governos, por favor. E aqui no começo, a gente falou sobre o Lipovetsky, consumo, consumismo, hiperconsumismo, a lei do consumidor, do Código do Consumidor e desigualdade social. Essa desigualdade social se confirma em Round Six aqui embaixo. Para mim, o debate está posto. Júlia Dionísio, eu vou seguir por esses caminhos mesmo que você sugeriu. Eu até pensei em umas teses, mas ficou melhor para minha argumentação. Lacuna educacional e influência midiática. É isso. Meus amores, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que hoje foi bem suave, bem gostosinho. A gente fez uma atividade sobre repertórios, estrutura, conteúdo, e essa nossa análise fluiu de uma maneira incrível, bem leve, apesar de muito conteúdo, mas foi leve. Vamos aproveitar que está bem gostosinha e encerra a aula. E amanhã eu faço vírgula, pode ser? Porque se eu me empolgar em vírgula, a gente vai passar mais uma hora, vai lá para 9h30 a aula. E aí, já que eu vou precisar dividir, eu não vou conseguir fazer em meia hora. Já que eu vou precisar dividir, é melhor fazer tudo amanhã.
do que dividir de novo, fazer uma terceira parte de vírgula, entendeu? Eu fico assustado de ter que fazer isso, entendeu? Para mim é preocupante ter uma terceira parte de vírgula. Então, deixa eu fazer vírgula tudo amanhã, tudo que está faltando, que é vírgula com conectivos e as 2 ou 3 páginas de atividade. Tem muita coisa para a gente fazer amanhã. Pode ser? Então, beleza. Oficina de estrutura. Check. Tema. Inédito. Avulso. Novo. Check. E amanhã, vírgula, para a gente encerrar o nosso livro de maio e junho com todo o cuidado do mundo e a gente vai para o recesso muito tranquilo. Beijo, meus amores. Esperamos que a seleção não nos desaponte. Esperamos um placar volumoso, um grandíssimo chocolate no Haiti. Eu sei que o Haiti não precisa sofrer tanto, mas a gente está sedento e carente de um placar que realmente nos dê esperança. Então, o Haiti que lute. Queremos uma seleção dando chocolate na sexta-feira, tá? Um 8-2. 8-2 é de bom tamanho. Beijo, meus amores. Tamo junto. Amanhã, tá? Mesmo horário, 6h30. Valeu.